Olá pessoal, Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui no nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um homem que a Bíblia vem falando muito bem sobre ele, um homem que fez a diferença aí nos tempos antigos. Eu quero falar de Noé. Quero trazer uma breve reflexão aí sobre a história de Noé. E eu sei que muitas coisas vão mudar através daquilo que eu irei falar com vocês, tá bom? Seja edificado com essa palavra, no nome de Jesus. Mas eu quero ler aqui para vocês, antes de falar da história desse homem, Noé, né? Justo, íntegro e andava com Deus, meu Deus. Gênesis, capítulo 6, do 5 ao 9, nós estaremos fazendo a leitura e eu quero fazer uma breve reflexão sobre esse homem aí de Deus, tá bom? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal, né? Todo o desígnio do seu coração, do homem. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, né? E as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, eu gosto dos porém, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, né? Os homens que viviam na mesma época. Contemporâneo é os homens ou as pessoas que viveram na mesma época, no mesmo contexto. Noé andava com Deus, né? Interessante que a história de Noé é citada de uma forma bem objetiva, ou seja, somente o que é importante para nós foi escrito aqui para aprendizado. Então Noé, justo, íntegro e andava com Deus. Que maravilha, né? Então vamos lá, justo. Então respeita os direitos de outro, vamos dizer assim, né? Respeita os direitos dos outros e dá a cada um o que pertence. Vive de uma maneira justa, né? Aquilo que é meu, aquilo que é seu, íntegro, reto, sem curvatura, né? Incorrupto. Não tem jeitinho, faz o que é reto, ou é ou não é. E andar com Deus, né? Andar junto com Deus, viver com proceder que agrada ao Senhor, né? O que é andar com Deus? É andar da maneira que agrada a Deus, com os preceitos, andar na devoção, na sinceridade, agradando ao Senhor, nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, conforme a lei do Senhor, né? Então, Noé, nós precisamos entender que Noé, ele vivia em uma sociedade extremamente corrupta. Não é só hoje que nós vivemos aí numa sociedade corrupta, né? De perversão, não. Na época de Noé deixa muito claro, né? Então as pessoas haviam abandonado o Criador e viviam conforme as suas vontades, né? Pensava e fazia do jeito que elas queriam. Então Deus, a palavra do Senhor vai dizer que ele ficou decepcionado e decidiu, na verdade, destruir com tudo, né? Como eu falei, mas Noé era um homem justo que obedecia a Deus, que agradava na geração dele. Entre os contemporâneos, ele era um homem que fazia diferença. Olha a importância de nós fazermos a diferença. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu vivo em um ambiente tão promíscuo, né? Não tem jeito, tem. Noé viveu, mesmo vivendo em um ambiente de promiscuidade, Noé, ele foi um homem justo, íntegro e andava com Deus. Então não é o ambiente que faz o nosso caráter, é Deus que está conosco, que nos habilita a viver em qualquer ambiente, né? Em qualquer geração. Eu estou vivendo assim, vou ser corrupto. Não, você decidiu ser corrupto. Você decidiu mentir, você decidiu trair, né? Nós podemos decidir, tá bom? O inimigo não vem colocar uma arma na nossa cabeça falando: você vai ser corrupto. Não, nós fazemos as nossas escolhas. Então, Noé decidiu agradar a Deus, né? Então, gente, presta atenção. Às vezes a gente acha que está muito velho, né, para fazer coisas novas. Você não é velho demais para fazer. Faça. Se encaixe em novos projetos. Noé tinha cerca de 500 anos quando Deus mandou ele construir, né, esse grande barco, essa arca, né?
Então, porque ele iria trazer um dilúvio, e esse dilúvio ia destruir a terra. Deus falou uma vez com Noé, e Noé obedeceu. Quem é justo, íntegro e agrada a Deus, obedece. Então, naquele tempo lá, viviam muitas pessoas, né? Então, Noé e a sua família, e também um casal de cada espécie ali dos animais ali terrestres, deveriam entrar na arca. Eu quero frisar aqui a obediência. Noé ouviu Deus. Ele ouviu. Quem tem compromisso com Deus, quem vive em honestidade com Deus, obedece. Quem é justo, íntegro, quem anda com Deus, escuta. Não tem como você falar assim: olha, Juliana, eu ando com Deus, se você não obedece. Olha, eu ando com Deus, mas eu trato as pessoas más, eu fico só brigando, só tem palavras malditas, né, na minha boca. Tem palavras que desagradam a Deus, palavras que não agradam a Deus, vamos dizer aí, palavras torpes, né? São palavras que não agradam a Deus, que ferem os bons costumes, que ferem a moral. Então não tem como nós falarmos que agradamos a Deus se nós vivemos uma vida contra, e se nós não obedecemos. Então Noé, ele fez tudo conforme Deus mandou. Noé, ele foi um grande pregador, né? Então ele acreditou, ele fez uma arca conforme todas as orientações. O projeto foi igual o Senhor planejou. Quando Deus ele nos dá um projeto, eu imagino Noé sem recursos naquela época, mas Noé, ele agradou a Deus e ele fez. Quando Deus ele te dá um projeto, ele é o provedor do projeto até o final, né? Então, não tinha chovido, não tinha previsão de chuva, né? Ninguém acreditou na palavra de Noé. Então, anos ele construindo, as pessoas não arrependeram dos seus pecados, né? Não entraram na arca também. Mas pela fé, né? A palavra de Deus fala, né? Pela fé, Noé, sendo temente a Deus, o que ele fez? Obedeceu, construiu a arca para a salvação da tua casa. A salvação veio no meio do dilúvio, de toda a destruição, de toda a catástrofe, né? Então Noé, ele tinha aproximadamente 600 anos. Vamos entender que é 100 anos construindo, pregando, falando. E aí o dilúvio chegou, Noé, sua esposa, os seus filhos, né? Os seus 3 filhos, também as esposas, as noras, entraram com os animais e Deus fechou a porta, né? Choveu aí durante 40 dias e todos que não estavam na arca morreram afogados, porque a chuva foi contínua, né? Noé continuou dentro da arca durante todo esse período, né? Esses 40 dias, né? Cerca aí de um ano, porque enquanto tinha água ali, né? Enquanto a água estava cobrindo a terra, ele deveria ficar ali, dentro ali daquele grande barco, né? Então o dilúvio trouxe destruição, punição em toda a terra, e a arca serviu como símbolo aí de salvação aí para Noé e a sua família, e também com certeza a bondade de Deus com os animais que entraram com eles, né? E esses ficaram vivos aí, poupados aí pela graça de Deus. Então um novo começo aí para a vida de Noé e a sua família, né? Também teve o arco-íris, tá, gente? O símbolo do arco-íris aí quer dizer aí, olha, a promessa de Deus, aliança. Então o arco-íris é a promessa de Deus, tá bom? A promessa de Deus sobre o homem, que o Senhor não iria mais destruir a terra, né? Então quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, fez uma aliança com Deus. Então Deus fez uma aliança aí com Noé, prometendo o quê? Nunca mais destruir a terra, né? Com o dilúvio. Ele criou aí o arco-íris como o sinal da promessa. Então o arco-íris aí é sinal da aliança com Deus, com Noé. Então com certeza isso aí é um despertar, né? Um alerta de Deus, exatamente para nós vivermos aí, olha, como Noé, né? Justo, íntegro e andar com Deus.
só vai acrescentar coisas maravilhosas sobre a nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo devocional.